Bom dia a todos, sejamos muito bem-vindos nesta manhã de domingo, uma manhã ensolarada, alegre, que possamos aqui aprender hoje que a espiritualidade preparou para nós, para nossas necessidades. Vamos então começar o nosso encontro. Acho que já deu tempo, já podemos então iniciar esse nosso encontro, esse nosso bate-papo. Então, como é de costume na nossa casa, antes de todos os trabalhos, a gente inicia com uma prece. Então eu convido a todos que fechemos os nossos olhos, acalmemos o nosso coração, os nossos pensamentos, para sintonizá-los com o nosso amado Pai, com o nosso amado Mestre Jesus e a espiritualidade amiga que tanto nos ampara, nos intua, pedindo, Senhor, que a sua luz de amor, de paz, esteja presente hoje conosco, que possamos aqui, Senhor, aprender o que necessitamos para o nosso crescimento, para a nossa evolução espiritual. Que sejamos amparados e intuídos pelos espíritos familiares, pelos nossos mentores, para que possamos aqui, Senhor, trazer e receber o melhor. Que assim seja, graças a Deus. Mais uma vez, bom dia a todos. Agradeço a presença de todos, a companhia de todos vocês. Vamos então dar início ao nosso encontro, falando de um tema que ele é muito interessante para nós, nos traz muitas reflexões, que é: de que te alimentas? Num primeiro momento, nós trazemos esse tema às nossas questões materiais. Atualmente, a busca pela saúde física é muito grande. Não houve época na humanidade em que se pensasse, em que se falasse, em que se buscasse mais a saúde do nosso corpo físico. Nunca se falou tanto em saúde, em alimentação, em medicamentos. E isso é muito importante para todos nós, porque somos seres encarnados e é nossa responsabilidade manter a saúde do nosso organismo físico. Este presente que nos foi concedido por misericórdia de Deus, com um único objetivo: para nos auxiliar na nossa evolução. A ciência, ela veio em nosso auxílio para nos trazer o conhecimento do que é bom e do que é ruim para o nosso organismo físico, para a nossa saúde física. Ele nos demonstrou que o excesso de certos alimentos, certos condimentos, certas substâncias, ao invés de nos fazer bem, acaba prejudicando o nosso organismo. Um exemplo disso que nós temos é o excesso de sal, que pode causar ao nosso organismo, com o passar do tempo, problemas de pressão alta, a tão conhecida hipertensão. Temos também o excesso do uso de gorduras, que podem nos acarretar problemas cardíacos, problemas de circulação. O excesso de açúcares no sangue, consumir muito açúcar, pode nos trazer problemas sérios de excesso de açúcar, diabetes. O uso de álcool
também pode nos acarretar grandes problemas na saúde. Pode trazer problemas para o coração, para o fígado, como nós conhecemos o problema da cirrose, que é um problema muito grave, pode ocasionar até o nosso desencarne. Pode ocasionar também problemas no pâncreas. E o uso excessivo de álcool nos traz esses problemas físicos, mas traz problemas ainda maiores até, ou tão importantes quanto, como os problemas psíquicos, que é o vício, né? Ou os problemas sociais que o excesso de uso de álcool também nos traz. Portanto, esse conhecimento que a ciência nos trouxe, ela veio nos auxiliar a conhecer o que é bom e o que é ruim para o nosso organismo físico. E conhecendo, nós tivemos a oportunidade de tomar medidas para evitar esses problemas, ou ao menos controlá-los. E alguns de nós passamos a utilizar este conhecimento de forma preventiva, já dosando, ou evitando ou moderando o uso desses alimentos, desses condimentos, dessas substâncias, para que eles não venham a produzir o efeito maléfico no nosso organismo físico. Outros, por sua vez, como já abusaram dessas substâncias, aprenderam, muitas vezes pelo sofrimento, a moderá-los, o seu uso, ou a evitá-los de uma forma de remediação, porque já tem no seu organismo instalada as moléstias originadas do uso indevido, excessivo de tudo isso. Nunca se falou tanto em saúde física, em saúde material do nosso organismo. Mas por que mudar? Por quê? Qual o objetivo da nossa mudança? Sabemos que o tempo inexorável, ele segue o seu rumo, o seu trajeto. E vem nos trazendo a velhice. E inevitavelmente, para todos indistintamente, sejamos ricos ou pobres, inteligentes ou ignorantes, negros, brancos, amarelos, pardos, bons ou maus, o desencarne. É inevitável, todos nós passaremos por isso. Mas quais seriam então os benefícios dessa mudança? É exatamente a preservação da saúde do nosso organismo físico, para que tenhamos um envelhecimento mais saudável, para que quando cheguemos à velhice, não sejamos tão dependentes dos nossos filhos, dos nossos familiares. Vemos aqui também a situação do completista, que nos é dita no livro Missionários da Luz, que são aqueles espíritos que conseguem completar todo o tempo que lhe foi programado no mundo espiritual, de vida orgânica, física,
para terminar as suas tarefas, os seus compromissos que assumiram lá no plano espiritual, que nós assumimos. E, infelizmente, neste livro, eles nos revelam que que é muito raro os espíritos que conseguem completar todo o seu tempo de vida física, em virtude exatamente desses excessos, da imprudência com que nós utilizamos o nosso veículo físico, que, como eu já disse, foi um presente que Deus nos deu, porque é através das experiências físicas, da reencarnação, que nós, espíritos, temos a oportunidade de vivenciar as experiências para o nosso crescimento, para a nossa depuração das imperfeições que nós trazemos ainda conosco há milhares de anos. E assim que conseguimos evoluir. Este conhecimento ele é muito mais importante para nós espíritas que, como espíritos encarnados, sabemos deste presente que Deus nos deu. Que este corpo é apenas uma vestimenta para que nós, através dessas experiências materiais, evoluamos através do quê? Do aprendizado. Vemos aqui na questão 132 do Livro dos Espíritos, quando Kardec ele pergunta à espiritualidade: qual é o objetivo da encarnação dos espíritos? E eles então respondem: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Portanto, é imprescindível que todos nós, sim, tenhamos essa consciência de preservar o veículo que nos foi concedido para o nosso crescimento espiritual. E que nós aprendemos, seja por passar por essas experiências, mas também podemos aprender, como nosso querido irmão Rogério nos relembrou na sua última live, que nós podemos também aprender pela experiência do nosso próximo. Por pessoas que convivem conosco e que passam por essas dificuldades, nós podemos e deveríamos aprender a tomar as providências para que não passemos por aquilo também. Poderíamos aí evitar o sofrimento que nós vemos o nosso próximo passando. Daí a importância deste conhecimento. Do conhecimento que a doutrina espírita nos traz do porquê viemos para cá, de onde viemos, para que viemos. Para então que possamos tomar as decisões certas, para quando retornarmos ao plano espiritual, que é o nosso verdadeiro lar, a nossa verdadeira casa, que lá cheguemos com a consciência tranquila de que fizemos aqui o melhor que nós poderíamos fazer. É claro que nós não conseguiremos acertar tudo, porque ainda somos imperfeitos. E muitas vezes eles não nos exigem isso, que acertemos tudo, mas que pelo menos movimentemos
a nossa vontade, a nossa determinação em praticar o melhor, o máximo possível. Sabemos então da importância de preservar o nosso organismo físico, a importância que os alimentos têm nesta preservação deste organismo. Mas será que nós damos tanta importância ou reconhecemos a importância do alimento que trazemos ao nosso espírito? Das coisas que nos alimentamos espiritualmente? Será que sequer notamos, percebemos no nosso dia a dia, quando muitas vezes estamos envolvidos, nos deixando dominar pelas coisas do mundo material? Do com que estamos nos alimentando espiritualmente? E aqui, para ilustrar, eu trago uma história que ela é intitulada O Alimento Espiritual. E nessa história ela conta que um professor ele estava tendo vários problemas na sua escola, porque os alunos eles estavam lendo livros ruins, de crimes, de pessoas más. E isso começou a afetar o comportamento desses alunos. E eles passaram a agir de forma insubordinada, tentando copiar ou reproduzir a atitude dos personagens daqueles livros. Isso causou grande preocupação a este professor, que então tomou uma decisão. Um dia ele chamou os alunos para o lanche e colocou ali alimentos bons, mas ao lado deles alimentos ruins, apodrecidos, sujos com lama, podres. Os alunos, então, vendo aquilo ali, ficaram indignados, ficaram bravos. E então o professor, calmo e serenamente, lhes traz o ensinamento. Ele ensina aos alunos de que assim como eles têm eles necessitam de bons alimentos para a saúde do seu organismo físico, eles também necessitam de bons alimentos para a sua vida, para o seu espírito. Ele ensina aos alunos que eles necessitam ter boas leituras para que o seu espírito tenha uma boa saúde. É um ensinamento que todos nós devemos colocar no nosso dia a dia. Ainda mais nos dias atuais, em que todos nós temos acesso muito fácil às informações, com a internet, com os meios de comunicação. Nós, os nossos filhos, todos temos uma facilidade muito grande de obter todo tipo de informação, útil e inútil, boa ou má. E cabe a cada um de nós
ter a consciência de saber com que estamos nos alimentando. Qual tipo de informação estamos nos alimentando espiritualmente? E podemos falar não somente com relação às leituras, mas também aos filmes, aos programas que assistimos. Vemos aí nos canais de comunicação muita coisa ruim, programas jornalísticos, sendo trazida para nós. E muitas vezes sequer damos conta de que aquilo está sim tendo influência sobre nós. Porque muitas vezes, quando lemos um livro de romance ou de uma história emocionante, o que acontece conosco? Nos emocionamos. Os olhos marejam, algumas vezes as lágrimas caem. Da mesma forma, quando estamos tristes, seja por qualquer motivo, e assistimos um filme de comédia, um filme divertido, acabamos nos envolvendo e esquecendo, mesmo que momentaneamente, aquela tristeza. E a alegria ali se instala em nós. Podemos ver também na situação em que estamos tristes em virtude dos problemas diários e chega até nós um amigo com alegria, nos dá um abraço, acabamos nos envolvendo na alegria deste amigo. E isso nos traz conforto, nos traz alegria. Da mesma forma como estamos reunidos com amigos, conversando alegremente, e chega no grupo aquela pessoa triste, cabisbaixa, que só reclama. E traz esse sentimento ao grupo, que muitas vezes acaba por colocá-la de lado. Muitas vezes nós sequer percebemos esta influência que o mundo material traz para nós. E que acabamos nos colocando na situação daqueles alunos da história. Acabamos nos vendo reproduzindo o que vemos, o que lemos, os programas que assistimos, os filmes, sem ao menos nos darmos conta. Começamos a cultivar pensamentos tristes, pensamentos violentos. Daí nós vemos a importância que é realmente nós lermos bons livros, assistirmos bons filmes, ouvir boas músicas. É imprescindível para a nossa saúde espiritual que nós nos alimentemos de boas coisas. Mas por que mudar? Qual o benefício que traria essa mudança para nós? E aqui eu recorro a um livro que nós, do Coen, tem muitos aqui que eu vejo que já foram do Coen, que já fizeram Coen,
Nós gostamos muito deste livro. É um dos livros que nós mais gostamos no nosso curso, que é o Mecanismos da Mediunidade. Mais precisamente no capítulo 11, intitulado Onda Mental. Nesse capítulo, André Luiz, ele compara a nossa mente, o nosso campo mental, o nosso cérebro, na verdade, a um aparelho de televisor. E é claro que ele nos alerta ali que a comparação ela é muito pobre, mas ela é suficiente para apresentar a ideia que ele quer nos trazer, o conhecimento que ele quer nos trazer. E ele então descreve o aparelho de televisor daquela época, os seus componentes que são responsáveis pela recepção, pela transformação e pela emissão dos sinais eletrônicos, transformando-os em imagens e sons para nós. E ele nos esclarece que a nossa mente funciona da mesma forma. É claro que com muito mais precisão, com muito mais complexidade, que nós somos receptores e emissores de ondas mentais constantemente. E que através dessas ondas mentais e desses pensamentos que nós constantemente emitimos, que nós nos sintonizamos, que nós criamos vínculos de sintonia com as criaturas desencarnadas e encarnadas, que se afinizam conosco com as nossas inclinações, os nossos desejos, com as nossas atitudes, as nossas obras. E aqui nós vemos a importância que existe da nossa saúde espiritual, porque é ela que determinará com quais espíritos encarnados ou desencarnados nós nos sintonizaremos, nós teremos afinidades. E também como nós responderemos às influências que sofremos constantemente durante a nossa vida. Porque nós sofremos influências, quando elas são boas, não há problema nenhum. Elas só nos alimentam as coisas boas que há em nós. Os nossos bons sentimentos, os nossos bons pensamentos. Mas e quando essas influências são más? Porque sabemos que vivemos ainda num planeta de expiação e provas. Sabemos que temos amigos, mas também temos espíritos, encarnados ou não, com os quais tivemos problemas em existências anteriores. E que não nutrem por nós bons sentimentos. E que constantemente, mesmo sem perceber, emitem energias, ondas mentais, fluidos, de rancor, de ódio, de amargura para nós. E como nós retribuiremos tais sentimentos? Quando eles são bons, nós retribuímos com bondade, com carinho. E quando eles são maus? O que determinará como nós retribuiremos esses sentimentos ruins é exatamente a nossa saúde espiritual. Como nós estamos alimentados espiritualmente? Diante de um pensamento ruim, nós retribuiremos amor, compreensão, perdão? Ou retribuiremos ódio, rancor, amargura?
criando entre nós e aquele espírito, encarnado ou não, um ciclo. O que no livro eles chamam de circuito fechado, de ódio, desses sentimentos ruins. E quando estamos saudáveis espiritualmente, nós temos a capacidade de compreensão e de retribuir, ao invés de ódio, de amor, amor. Ao invés de rancor, perdão, compreensão. E desta forma estaremos agindo, quebrando esse ciclo de ódio, de rancor, que algumas vezes vem de muitas existências. E nós não podemos colocar somente na questão da relação entre os encarnados e os desencarnados, mas também da relação entre nós, encarnados. Porque quando estamos saudáveis espiritualmente, nós conseguimos enfrentar com maior equilíbrio, serenidade, os problemas do nosso cotidiano, seja no nosso lar, com os nossos entes queridos, seja em nosso local de trabalho, com aquele chefe que nos cobra produtividade, sem pensar em nós, ou com aquele subordinado que não cumpre a sua tarefa com desvelo. Quando estamos saudáveis espiritualmente, nós conseguimos lidar com maior serenidade e encontrar uma solução que venha beneficiar a nós e ao nosso próximo. No transporte, na hora do rush, ou no trânsito, quando alguém nos dá uma fechada. Se nós estamos bem alimentados espiritualmente, nós buscamos compreender que talvez aquela pessoa esteja passando por um problema urgente e tenha necessidade de chegar ao seu local com maior rapidez. E agora, quando não estamos bem alimentados, acabamos desejando certas coisas para a mãe desta pessoa, que nada tem a ver com o caso. Esta é a importância de manter a nossa saúde espiritual. Também conseguimos enfrentar as provas da nossa vida física com maior resignação e fé. Provas essas que sabemos que são apenas oportunidades que Deus nos dá para que evoluamos, seja por expiação para reparar os erros que nós cometemos em existências anteriores, ou mesmo nessa, ou seja por missão. E aqui eu venho trazer para ilustrar também uma história do filme de Divaldo Franco, que me veio à mente enquanto eu estudava para o tema de hoje. Eu me recordei deste filme, da passagem em que um padre desencarnado, ele persegue Divaldo desde a sua infância. E ele tem grande influência sobre Divaldo. Cuidado que aqui terão alguns spoilers. Para quem ainda não viu, fiquem cientes. Eu vou me ater à passagem em que, logo após Divaldo fazer a sua primeira palestra,
em que Joana de Ângeles o avisa que ele deveria ter se preparado mais, que ele apenas reproduziu o que o espírito Humberto de Campos lhe passou, ele acaba se entregando a maus sentimentos e sofre a influência desse espírito que quase consegue fazê-lo cometer o suicídio, pulando daquela marquise. Ali, Divaldo ainda não estava bem alimentado espiritualmente. E avançando um pouquinho no filme, a gente chega até a passagem que Divaldo já é um pouco mais velho, já teve o conhecimento, o aprendizado da doutrina, estudou muito a doutrina. E quando esse espírito vem até ele para tentar induzi-lo, ele, ao invés de retribuir com os mesmos sentimentos de ódio, de rancor, não. Ele retribui com amor, com perdão, ou melhor, com pedido de perdão, com compreensão. E então ele já não consegue influenciar mais Divaldo. Inicia-se ali a quebra desse ciclo de ódio que, segundo ele, vinha desde 400 anos, quando ambos eram padres, até o momento em que a misericórdia divina concede a Divaldo a oportunidade de efetivamente quebrar este ciclo de rancor e de ódio e futuramente transformá-lo num laço de amor e de fraternidade. Tá, mas eu não vou continuar a história, tá? Vou deixar a curiosidade para vocês, para quem ainda não assistiu, para que assista, que eu indico. Bom, e então, para finalizar, eu quero aqui deixar uma pergunta, depois de tudo que nós ouvimos, semelhante àquela do título do nosso encontro. De que queres te alimentar? Que possamos refletir sobre com o que estamos nos alimentando espiritualmente. Que possamos reconhecer em nós, e para isso é necessário que nos conheçamos, a tão falada reforma íntima que a doutrina espírita sempre nos faz relembrar. Conheçamos quais sentimentos, quais pensamentos, tudo que lemos, assistimos, vimos, estão nos trazendo. E aí nós poderemos reconhecer qual o alimento que nós estamos dando à nossa alma. Bom, quero agradecer a presença de todos. Foi muito bom reencontrá-los, revê-los, mesmo que virtualmente, já que não podemos ainda estarmos juntos lá no centro, nos abraçarmos. Mas isso já traz um acalento ao nosso coração. Só o fato de tê-los aqui conosco. E de podermos trabalhar, na seara do nosso Mestre, trazendo o melhor que nós podemos. E então, para encerrar, eu novamente convido a todos que levemos nosso pensamento ao nosso Pai, de amor e bondade, agradecendo, Senhor, esta oportunidade de nos reunirmos
e de aprender. Que possamos, Pai, refletir sobre os ensinamentos que aqui tivemos. Que possamos nos alimentar de boas coisas, bons pensamentos, bons sentimentos, boa leitura, aprendizado. E que possamos contribuir com tudo isso para o crescimento de nossos irmãos. Porque de nada adianta, Senhor, e isso sabemos, guardar este conhecimento para todos nós, somente para nós. Te agradecemos, Mestre, pela confiança a nós concedida, pelo amor que sempre dedicou a nós. Te rogamos que esta luz, Senhor, de paz permaneça conosco, por hoje e por todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. Bom, muito obrigado a todos pela companhia, pela presença, por participarem comigo deste encontro. Tenham um ótimo domingo e que Deus e nosso Mestre abençoe a todos nós sempre. Um bom dia.